Olá, meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares e estamos passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. Bom, no vídeo de hoje nós estaremos comentando a lição de número 9 da nossa revista de lições bíblicas da nossa Escola Bíblica Dominical. No vídeo anterior, ou na semana passada, nós estudamos o início da civilização humana. E diga-se de passagem, uma lição muito rica, muito abençoadora. No vídeo de hoje, porém, estaremos comentando sobre o primeiro projeto de globalismo. E esse projeto, ele tem início com a civilização pós-diluviana, ou seja, daquelas que foram daquela que foi formada, melhor, depois do dilúvio. Nas lições anteriores, nós trabalhamos, talvez sem perceber, a questão das dispensações, a dispensação da inocência antes do pecado, a dispensação da consciência depois do pecado, e agora, nesta lição, que é esse primeiro projeto de globalismo, vai coincidir justamente com uma dispensação chamada do governo humano. E é esse governo que tem início esse projeto de globalismo, um governo marcado pelo afastamento de Deus, marcado realmente por um projeto que se distancia do primeiro projeto divino, que é aquele que está em Gênesis capítulo 1, versículo de número 28. Bom, estaremos tratando desta lição muito abençoada. Se você porventura gostar deste vídeo, eu peço por gentileza que você compartilhe os nossos vídeos, conte para mais alguém que além de vários canais abençoados que nós já temos, há mais um canal preocupado em comentar as lições da Escola Bíblica Dominical. Eu confesso para os irmãos que estou gostando bastante, estou também tendo aí um feedback, ou seja, um retorno, está havendo uma reciprocidade, muitos irmãos comentando, assistindo os nossos vídeos, nós estamos conversando também pelo WhatsApp e também curtindo os comentários dos irmãos ali na seção de comentários no vídeo do nosso canal PR Elias Soares Oficial. Portanto, fica essa sugestão, deixe o seu comentário, o seu like, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu, por gentileza, nos ajude, se inscreva. Se inscreva para que possamos alcançar o maior número de pessoas possível. Só que antes de nós prosseguirmos no nosso comentário, que inclusive nós não estaremos tratando sobre o globalismo e a sua diferença com a globalização neste vídeo. Estaremos apenas criando aqui uma plataforma para depois, no próximo vídeo, falarmos sobre o que é globalismo, que começa com essa nova civilização, e a figura proeminente desse globalismo é a figura de Nimrod, que é um descendente de Ham, ou de Cam, que é um dos filhos de Noé. Nós vamos, portanto, então, criar essa plataforma e no próximo vídeo vamos trabalhar o que é o globalismo, as suas implicações, quem foi Nimrod, a sua característica e a intervenção divina nesse projeto de globalismo que é, na verdade, um projeto de autonomia, de autodependência, de total afastamento de Deus. É humanista, pernicioso e que está totalmente fora do plano de Deus, conforme nós já dissemos lá do início de Gênesis capítulo 1, versículo de número 28. Antes de tudo, então, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te louvar mais uma vez pela tua fidelidade, pela tua graça, amor e misericórdia. Eu te louvo, Senhor, por cada irmão inscrito neste canal, e mesmo os que não se inscreveram, mas que estão assistindo os nossos vídeos. Continue a abençoá-los, enchendo-os com a tua graça e com o teu Espírito Santo, nos capacitando, principalmente a mim,
que o Senhor colocou como veículo de comunicação da tua verdade, da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu peço a tua bênção especial para mim e para todo o teu povo, para a glória do teu nome. Bom, o tema da nossa revista, lição de número 9, que será comentada no dia 1º de março de 2020, portanto, no próximo domingo, é o primeiro projeto de globalismo. E como eu já disse, nós não vamos tratar hoje sobre o globalismo, porque é um tema extremamente complexo, que envolve, como já dissemos, a questão sociológica, cultural, religiosa e política. É um projeto de poder. E, a bem da verdade, o globalismo é uma plataforma para o anticristo, porque é justamente isso que, desde a época de Caim e depois de Nimrod, ele vem articulando e vem planejando. E haverá um momento em que isso acontecerá. Mas vamos então para o texto áureo. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então veja que esse projeto globalismo é um projeto que vai acabar acontecendo porque vai culminar com a figura de um líder proeminente, de um líder global, que implantará um princípio moral que irá prevalecer na consciência de toda a humanidade. Uma só religião, uma cultura, solução para os problemas sociopolítico, econômico e religioso. Haverá uma trindade satânica, né? A besta, o falso profeta e o próprio Satanás regendo também as nações, porque é debaixo do poder dele que as duas bestas estarão governando no período probatório, conhecido como período da grande tribulação, que nós que somos pré-tribulacionistas, pré-milenistas, pré-tribulacionistas, não acreditamos que estaremos vivendo este momento do governo globalista, do anticristo, mas a igreja, no poder do Espírito Santo, será tirada desta terra e será levada para o céu. Conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52, 53, 54, e outras passagens também correlatas. Vamos então agora, acabamos de ler o texto áureo, aquela torre foi chamada de Babel, né? Porque ali o Senhor confundiu as línguas. Ainda verdade prática, o globalismo, desculpe-me, que eu estou aqui num quarto diferente, que é uma outra biblioteca que eu tenho, uma biblioteca de livros mais antigos, e o cheiro, ele é um pouquinho, como que eu posso dizer assim, ele ataca um pouquinho a respiração, né? E eu acabei fechando tudo aqui para evitar o barulho de lá de fora, então estou tossindo sempre. Verdade prática, o globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e ao governo da terra. O povoamento e ao governo da terra. Nós temos aqui a leitura diária e temos também a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo de número 9. Vamos ler? E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. E aqui está o problema.
Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Vale aqui um adendo, que esse desçamos e confundamos é uma linguagem que nós chamamos de linguagem antropomórfica. Porque Deus não desce, né? Como se Deus fosse um ser humano que estivesse descendo. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. O nosso Deus é um Deus que intervém na história em momentos de crise, como era este grande momento que comprometia a sobrevivência e a continuidade e a expansão da raça humana, como era o projeto divino desde Gênesis capítulo 28 e Gênesis capítulo 9, versículo 1. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Portanto, um texto bem interessante, e nós vamos então dar continuidade falando sobre esse projeto divino. Antes de falarmos do o projeto de globalismo, vamos falar sobre o projeto divino, que inclusive foi abordado em lições anteriores, mas nós queremos criar aqui uma plataforma para no próximo vídeo tratarmos do globalismo. Bom, o projeto divino, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 28, o que é que está escrito? E disse Deus, frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. E Deus primeiro os abençoou, né? Deus os abençoou e disse, frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então veja que o projeto de Deus nunca foi o de reunir o povo em um só lugar, a fim de que um líder tivesse a liderança, eu digo assim, tivesse o governo sobre todo este povo. Se existe um líder que precisa governar toda a civilização, esse líder chama-se Deus, que inclusive nós tivemos um período bíblico chamado período teocrático, que foi antes do período da monarquia. Antes era o governo de Deus, Deus é que governava, ainda que nem todos se submetiam ao governo de Deus, porque o governo de Deus é um governo democrático. Tanto é verdade que quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Deus poderia muito bem obrigar todos a crerem e também obrigar todos a fazerem a sua vontade. Mas os homens têm o livre-arbítrio e por esta razão eles agem de acordo com esse princípio da liberdade, esse princípio moral que Deus deu. Deus, ele criou o homem moralmente, um ser moralmente livre. É claro que esse livre-arbítrio não é o mesmo da época de Adão. Ele foi totalmente contaminado pelo pecado. Ele foi contaminado pelo pecado, assim como todas as áreas do ser humano, foi contaminada pelo pecado. Mas Deus, como nós já dissemos em edições anteriores, veio ao encontro de Adão com a sua graça, e então o homem hoje ele pode responder sim, por conta da graça de Deus, ao chamado do Evangelho. Mas a verdade é que aqui nós temos, então, esse princípio em que Deus estabeleceu, a fim de que o homem pudesse, então, proliferar a terra, para que a população ela pudesse, então, crescer e se multiplicar. E Deus abençoou e disse para que eles frutificassem. Então tem o início da primeira civilização. E ela tem início com Adão e Eva. E essa população cresceu a tal ponto que alguns chegam a dizer que na época de Sete, a terra, na época que Adão tomou uma mulher para si, e ele cria aquela cidade, que é a cidade de Nod, já havia cerca de 1 milhão de habitantes. É uma estimativa que eles fazem que já havia cerca de 1 milhão de habitantes. Tanto é verdade que Adão estava com 130 anos quando nasceu Sete. Portanto, são 130 anos de crescimento populacional. Agora, esta população, essa primeira civilização, ela foi marcada pelo quê? Pelo afastamento de Deus, pelo distanciamento de Deus. E nós vamos ver isso com o próprio Adão. Em Gênesis capítulo 3, versículo de número 8, quando Adão peca, olha só o que aconteceu. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor.
se afastando da presença de Deus. Depois nós vamos ver uma outra atitude, que é o próprio Caim. Logo após ele cometer aquele assassinato, e veja que antes Deus disse para ele, e que fica aqui uma forma muito clara que esse livre-arbítrio foi restaurado. É claro que com todas as suas deficiências por conta da contaminação do pecado, mas aqui ele é restaurado. Capítulo 4, versículos 6 e 7. Olha o que o Senhor disse. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Olha só. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Ou seja, você pode dominar. É possível você dominar. Então, como é que ele poderia? É claro que Deus vem ao encontro da raça humana quando ele vem até Adão. E também aqui Deus concede essa graça a fim de que Caim pudesse controlar e dominar esse ímpeto que estava dentro dele. Mas ele, infelizmente, deu mais lugar à sua velha natureza, sua natureza decaída, e acabou assassinando seu irmão. Agora olha a atitude dele. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então percebe que aqui ele comete o primeiro homicídio, o primeiro assassinato. No versículo 14, olha só que interessante. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Prestaram atenção nessa atitude de Caim? E da tua face me esconderei. E olha o versículo 17. Está escrito assim melhor, o versículo 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden, ou seja, da terra da fuga. Ele disse que ia se esconder da face do Senhor, copiando o que o seu pai fez, depois do pecado. E, não contente com isso, no versículo 16, a Bíblia diz: e saiu Caim de diante da face do Senhor. Então veja que essa civilização é marcada pelo afastamento de Deus. E isso ocorre sempre depois do pecado. Adão depois do pecado e Caim depois do assassinato, que também é um pecado. E aí começa, portanto, desde Adão, e aqui essa civilização, ela começa a se corromper ao início da corrupção geral do ser humano. E essa corrupção, ela é gradual, ela é pouco a pouco. Ela foi, então, se entregando a essa corrupção moral, espiritual e de afastamento. E ela é marcada pela bigamia, que começa com Lameque. A bigamia, o assassinato com Caim, e também Lameque, ele conta aqui, olha só o que ele disse. Ele disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Então perceba que o assassinato, esse espírito homicida, que é denunciado lá em João capítulo 8, versículo 44, pelo Senhor Jesus Cristo, dizendo que Satanás, ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, e quando ele mente, ele fala daquilo que lhe é próprio. Está aqui esse espírito agindo nesta civilização. E Caim agora gera filhos corrompidos, uma linhagem decaída. E aqui Lameque dizendo que matou, né? Como disse ele, e disse Lameque às suas mulheres, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. O mesmo espírito do pai está nele. Ainda ela é marcada pelo afastamento de Deus, pela independência de Deus, pelo verdadeiro humanismo, porque esta civilização aqui, ela está escondida da face de Deus, está marcada pela fuga da presença de Deus. Houve, portanto, o que nós chamamos de casamento misto, o casamento entre uma linhagem piedosa e uma linhagem ímpia. Aqui nós já vamos para Gênesis capítulo 6. E viram os filhos de Deus
que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Houve aqui uma miscigenação, uma mistura, que sempre foi proibida, esta mistura. Então aqui eles tomam essa atitude, essa mescla da linhagem piedosa de Sete com a linhagem ímpia de Caim. Nós não vamos trabalhar aqui a questão de quem são os filhos de Deus, a expressão hebraica Bnei Elohim. Não vamos trabalhar porque nós já temos alguns vídeos aqui no canal sobre quem são os filhos de Deus em Gênesis 6:2. Inclusive, nós temos um debate no Vejam Só, que está aqui também no canal, com o reverendo Nilson Fontenelle Piedade, acerca deste tema, que você poderá, então, estar aqui vendo no nosso canal esse debate. Então nós não vamos discutir isso, quem são os filhos de Deus, mas apenas mostrar que há aqui, e que nós acreditamos que esses filhos de Deus são os descendentes de Sete, e os filhos dos homens são os descendentes de Caim. Portanto, temos aqui casamentos mistos, muitos casamentos mistos. Estava fora do projeto divino, tanto é verdade que depois a lei proíbe, nós vamos ver vários textos na Bíblia que proíbe esta miscigenação. E então nós temos aqui, como está apresentado, duas linhagens. Uma linhagem piedosa e uma linhagem ímpia. Uma linhagem marcada pela adoração a Deus, pela glorificação do nome do Senhor, e uma linhagem totalmente afastada dos propósitos divinos, uma linhagem moralmente totalmente decaída. Mas no meio dessa linhagem, de todas essas linhagens, Deus encontrou um homem que é descendente de Enoque. Não o Enoque, que era filho de Caim, mas um outro Enoque, que é filho de Matusalém. É isso? Vamos ver. Capítulo 5, versículo de número 22. E andou, ou melhor, 21. E viveu Enoque 65 anos, ou melhor, Enoque é pai de Matusalém, né? E gerou a Matusalém. Enoque, na verdade, vamos ver aqui. E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. Então eu fiz o contrário. Na verdade, Enoque é pai de Matusalém, mas Enoque, ele é filho de Jared. E viveu Jared depois que gerou Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas. Portanto, Enoque era um homem tão piedoso que ele alcançou o privilégio, como Elias, de ir para o céu vivo, com o corpo glorificado e estar com o Senhor. E Noé, da mesma sorte, apesar de não ter ido vivo para o céu, mas ele tinha características de Enoque, porque Enoque andava com Deus. E a Bíblia apresenta relatos aqui acerca de Noé, dizendo o seguinte, que Noé andava com Deus. Capítulo 6, 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então a primeira coisa que Noé encontrou foi graça. E aí, estas são a geração de Noé. Noé era varão justo e reto. Primeiro, ele encontra graça diante dos olhos do Senhor. Então, nosso Deus é um Deus da graça. Ainda que nós falamos de dispensação da graça, a graça sempre existiu, porque o nosso Deus é o Deus da graça e o Deus gracioso. As dispensações, na verdade, nada mais são do que a economia de Deus, uma metodologia divina aplicada de forma pedagógica para levar o projeto de Deus para a humanidade, para uma consecução ao ápice. E esse ápice é Cristo. Cristo é a perfeita revelação. E nós estamos vivendo nessa presente dispensação, que é a chamada dispensação da igreja, ou do Espírito Santo, ou da graça, né? Mas não é o nosso tema de hoje. Portanto, Noé, ele era reto e íntegro. Existem duas palavras hebraicas que vão trabalhar essa questão. A primeira diz o seguinte, que Enoque era tzadik, ele era justo e reto. Justo e reto. Tzadik, tzadik é justo. E o tzadik, na língua hebraica, é aquela... fala de justiça, de retidão, de sinceridade diante de Deus. E o tamim fala de perfeição. Por exemplo, quando se ia escolher um animal para o sacrifício na Hag Yom Kippur, ou seja, na festa do dia do perdão, que era o dia do Yom Kippur, este animal não poderia ter defeito, não poderia ter mancha. Ele teria que ser
tamim. E, portanto, Noé era tamim, ele era perfeito, não tinha falha. Olha só que interessante. No meio de uma geração corrupta e perversa, de uma sociedade decaída, de uma sociedade que estava caminhando para um projeto globalista, porque aqui nós temos essa plataforma, esse conceito que posteriormente seria marca indelével desta sociedade. No meio dessa geração toda, tem um homem aqui que é tzadik, justo, e tamim, perfeito, sem mancha. E outra, achou graças diante de Deus, e ainda a Bíblia diz que Noé andava com Deus. E esse andar com Deus não é um andar hoje, não, é um andar sempre, como foi o caso de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou 300 anos com Deus, porque ele tinha 65 anos quando começou a andar com Deus. Você sabe o que é isso? Às vezes a gente não consegue andar um dia, e nós temos tantas falhas, né? Esse homem anda 300 anos, e aqui Noé, da mesma sorte, andava e andava. Não vou aqui falar de hebraico nem de língua portuguesa, mas acontece que a qualidade desse verbo dá a ideia de algo contínuo, de uma ação contínua. Não é alguém que anda hoje e amanhã não anda e depois não anda, aquele ping-pong. Não, é alguém que anda continuamente com Deus. Que coisa linda, né? Na perfeição, na justiça e na retidão, na sinceridade e na pureza. E ele encontrou graça diante de Deus. Então veja que Enoque era uma esperança para o seu pai, uma esperança de uma vida melhor, de Lameque. Esse Lameque aqui é um Lameque que também era um servo de Deus. Portanto, meus queridos, havia esse homem, mas infelizmente a sociedade estava decaída. E por conta disso, Deus, ele tem que aplicar a justiça, porque a Bíblia diz que toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. E por essa razão, Deus manda o dilúvio. E o porquê do dilúvio? Está claro aqui o porquê do dilúvio. Vamos ver aqui? Está no capítulo 6, versículo 3. Olha só. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. E ainda mais, versículos 5 e 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Esse arrependeu-se aqui não é que ele muda de ideia como o homem muda, mas aqui é um verbo hebraico, naham, que dá a ideia de que Deus se entristeceu. Deus já não olhava para a humanidade com a mesma alegria, porque, infelizmente, eles estavam totalmente corrompidos na presença do Senhor. E ainda correndo aqui, versículos 11 a 13 diz: A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então perceba que a corrupção, a imoralidade chegou ao ápice. Por conta disso, veio o dilúvio. A palavra hebraica é Kabul. Kabul, né? Um grande dilúvio de água. Então veja que nós temos uma lição. Quando o pecado atinge o seu apogeu, o seu ápice, Deus intervém na história da humanidade, porque o nosso Deus é um Deus que intervém. E nós vamos lá para a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 5, que vai falar sobre esta aplicação aqui do dilúvio sobre toda a humanidade. 2,5 diz o seguinte, ó. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então veja que foi marcada essa sociedade, essa civilização foi marcada pela impiedade. Mateus capítulo 24, 37 a 39, da mesma sorte vai discutir, mas antes nós vamos ver aqui
que Deus é um Deus misericordioso e longânimo e não quer que ninguém se perca. Isso aqui está aqui no versículo de número 9 da segunda carta de Pedro, capítulo 3, 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Deus teve muita paciência, mas infelizmente os homens endureceram o seu coração. E por isso está aqui, olha, Mateus capítulo 24, versículos 37 até o versículo de número 39. Está escrito assim, ó. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E depois você pode ler também, nós já lemos afinal, né? Gênesis capítulo 7, 17 a 24, que vai falar sobre a aplicação do juízo. Então, portanto, o dilúvio é uma advertência para a nossa civilização, para a nossa sociedade, que insiste em viver a impiedade, viver como os pré-diluvianos e depois como os pós-diluvianos, sem Deus, uma sociedade humanista, uma sociedade egocentrista, que querem viver uma moral totalmente contrária àquela que preconiza a verdade da palavra de Deus, a verdade que está na palavra de Deus e que é a palavra de Deus. Como o Senhor Jesus disse, a tua palavra é a verdade. Portanto, o dilúvio é esse sinal. E lá na frente o Senhor Jesus disse que como foi nos dias do dilúvio, será também nos nossos dias. O Senhor não inundará mais a terra com o dilúvio, não acabará com o dilúvio, mas ele tem um lago de fogo preparado para todos aqueles que querem continuar vivendo na impiedade, de acordo com Mateus capítulo 25, versículo 41 e o 46, e Apocalipse capítulo de número 20, versículos 4 até o versículo de número 15. Portanto, a sociedade que quer viver esse projeto globalista, que é justamente o assunto que depois nós estaremos continuando neste vídeo. Não perca o próximo vídeo, iremos falar sobre o projeto de globalismo. O que é, na verdade, o globalismo? O que é a globalização? Então, eu conto com a sua audiência assistindo os nossos vídeos e, por gentileza, compartilhe os nossos vídeos, que com certeza será uma bênção. Nós queremos atingir o máximo de pessoas possíveis. Espero que você tenha gostado desta lição. E se você gostou, como eu já disse, compartilhe, comente. Se você não se inscreveu, se inscreva. Que Deus os abençoe e até a próxima lição, quando estaremos falando da Torre de Babel, de Nimrod. Estaremos falando também desse projeto de globalismo. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.